Boa noite, Brasil e brasileiro. Que a paz do Senhor Jesus seja contigo e a tua casa, tu e a tua família, e tudo que possuíres, tenha paz, em nome do Senhor Jesus. Que assim seja feita a vontade do Senhor Jesus, se assim for. Que ao chegar esta mensagem ao ouvido e aos olhos de qualquer um que ver e ouvir, que o Senhor Jesus venha abrir o entendimento para que nós possamos pôr em prática, porque nós estamos precisando um pouco mais de prática. Tem muita teoria, na nossa vida e pouca prática. E a prática é mais importante do que a teoria. A teoria só é um conjunto da prática. Quando nós temos os dois, a teoria e a prática, nós se torna mais perfeito. Mas quando nós não temos a prática e temos só a teoria, só de ouvir, há muita coisa que se fala que não se pratica. Há muita coisa que se fala que somos condenados a se praticar. Por isso eu venho em nome do Senhor Jesus. Eu não vim para falar de política. Eu não vim falar disso ou daquilo. Estou aqui para tentar ajudar um pouco mais e ao mesmo tempo ser ajudado. Porque quando a gente põe em prática, a gente começa a aperfeiçoar. E é dentro da perfeição que nós começa a crescer, que nós começa a ter prosperidade, ter estabilidade, ter paz, que é o que está faltando na nossa vida. A paz. Porque Deus tem 3 promessas na nossa vida: prosperidade, paz e estabilidade. Mas pela falta de entendimento e conhecimento do homem, as promessas de Deus estão sendo anuladas na nossa vida, na nossa família, no nosso país e em toda a nação. Está sendo tirado a estabilidade da família, do trabalhador, do empresário, sem misericórdia. E com isso, o país está perdendo a estabilidade. Está deixando de ser um país próspero e abençoado por Deus para viver na iniquidade. Nessa falta de justiça que nós estamos vivendo aí. Porque se nós parar para entender e ver bem o sentido da vida, aonde nós podemos começar a ter prosperidade,
alcançar a prosperidade com paz, tudo começa na justiça. Se faltar justiça, faltou tudo. E o nosso país não tem justiça. Porque a justiça ela é constituída de misericórdia e fé. E as leis do homem não anulam as promessas de Deus e nem as promessas de Deus invalida as leis do homem. Porque tudo vem de Deus. Tudo é por Deus e por meio de Deus. E para Ele são todas as coisas. Mas é nós, pela nossa falta de entendimento e de conhecimento, é que estamos se perdendo, se desviando das leis de Deus, dos mandamentos de Deus e vivendo na iniquidade. Que é essa falta de justiça. Porque, para nós entender bem como que funciona a justiça, nós temos que começar lá do princípio. Lá no princípio, Deus fez o homem à imagem e à sua semelhança, podendo ser o seu imitador tanto em obra como em palavra. E Deus constituiu o homem autoridade, porque toda autoridade vem de Deus. Ou seja, o homem, quando ele chega à autoridade, a um líder, não importa de qual setor, de qual nação, de qual estado, de qual município. O importante é que ele é um líder. Se ele chegou a um líder, é porque ele tem um bom senso de conhecimento, um bom senso de entendimento. Para entender as dificuldades das pessoas que vão estar ao redor dele. Mas só que Deus constituiu o homem autoridade, mas só que o homem está esquecendo que Deus limitou. Deus fez o homem à imagem e à sua semelhança, podendo ser o seu imitador tanto em obra como em palavra. Mas o homem é limitado. Nós temos os nossos limites previamente estabelecidos por Deus. Mas aonde termina o nosso limite, começa o agir de Deus. E o homem, pela falta de entendimento e de conhecimento, não busca em Deus uma direção, não busca em Deus uma renovação, não busca em Deus um entendimento com mais sabedoria nas escolhas, nas atitudes e nas necessidades, e quer fazer tudo conforme vêm as ideias. E aí é que está o erro. Porque além dele prejudicar o próximo, o irmão, a nação, a equipe, não sei, ele é um líder. Ele está sendo prejudicado também.
pelo mesmo fato. Assim como ele prejudica, ele é prejudicado. Porque a porta que Deus fecha, o homem não tem poder para abrir. E a porta que Deus abre, o homem não pode fechar. E o homem, quando chega a uma autoridade, ele acha que chegou o seu último, que ali é o limite dele. Tudo que ele falar ou fizer é aquilo mesmo. Não é não. O homem só é limitado por Deus. Mas quando o homem tem atenção com Deus e busca em Deus, ele se torna infinito também, assim como Deus. Porque Deus é infinito em misericórdia, é infinito em sabedoria, é infinito em entendimento, é infinito em tudo. Mas se nós abrirmos o coração para Deus, nós se torna infinito também. Porque tudo que nós precisamos está em Deus. Se nós precisar de sabedoria, Ele dá. Se nós precisar de entendimento, Ele dá. Se nós precisar de ciência, Ele dá. Por quê? Porque Ele é o Pai. Ele é o Pai da sabedoria, da ciência, o professor da sabedoria, o professor que nunca foi em uma escola, não fez faculdade e é o autor e consumador da fé. Nós só temos que ter fé para buscar Ele e alcançar o que nós precisamos, que é sabedoria, entendimento e ciência, que é dom que vem dele. Isso é dom que vem de Deus. Não é dom de homem, não. É dom que vem de Deus, está aqui na palavra dele. Isso não é dom de homem. É dom que Deus dá ao homem. Sabedoria, entendimento e ciência. E muitas vezes, pela falta de entendimento e de conhecimento, o homem se perde aí. Ele se acha no direito de estar como autoridade, de falar e determinar, mesmo sabendo que está errado, ele está determinando. E com isso, quem sofre são os necessitados, os inocentes, os trabalhadores, os empresários, as famílias. Uma consequência, é uma consequência. Por isso é que nós temos que ter atenção. Quando chegamos a uma autoridade, a um líder, porque cabe um líder organizar para que tudo saia perfeito, para que tudo saia agradável a Deus e aprovado pelo patrão, pelo homem, pela nação, pelas famílias. Tudo tem que ter uma aprovação. Porque a palavra de Deus diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida, e sim justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quem deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado ao homem. Então nós devemos entender que aquilo que não for aprovado pelo homem não é agradável a Deus. Se não é agradável a Deus, não somos abençoados. Como que podemos ser abençoados por Deus se praticamos o mal,
se praticamos a injustiça com o nosso próximo, com o nosso irmão, se negamos a justiça ao necessitado, ao trabalhador, ao empresário, o órfão, a viúva, o inocente, o encarcerado. Porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Só quem é perfeito é Deus. Mas se nós confiar em Deus e buscar em Deus através da fé, da oração, as coisas ficam mais fáceis, mais perfeitas. Se torna mais fácil de ser conduzida conforme é agradável a Deus. E no nosso país, quando se fala de justiça, infelizmente, estamos muito longe do que é justiça. Estamos muito longe de alcançar a justiça. Porque a justiça, ela é constituída de sabedoria, entendimento, para que tenhamos condição com satisfação no que faz, no que vive, no que tem. Aonde a nossa justiça é parcial. Uns têm direito, outros não. Uns podem, outros não. É tudo desigual. Porque quem sabe o que é certo, o que é errado. E somos nós que temos que entender isso. Porque qualquer pessoa, qualquer homem que chegue a líder, não importa. O setor, a instituição, o trabalho. O que importa é que aquele líder está trabalhando, vai trabalhar para pessoas que têm necessidade, pessoas que têm dificuldade. Ele tem que entender as dificuldades de quem trabalha com ele e atender a necessidade dos mesmos que trabalham. Ele tem que ter entendimento que ele tem que capacitar o seu subordinado. Por quê? Porque esse líder ele é responsável pelo desenvolvimento da instituição, do estado, do município, do país, não importa. Esse líder ele é responsável pela saúde e a educação. Toda a responsabilidade cai em cima do líder. Agora, se esse líder entender em anular as promessas de Deus na vida,
do irmão, do próximo, aí fica difícil. Isso é negar a justiça de Deus na vida do próximo, do irmão. Porque todos nós temos direito iguais perante a lei de Deus e do homem. Porque a mesma Constituição que manda a lei do homem é o mesmo entendimento que manda a lei de Deus. Porque se nós olhar bem, nós moramos num país que mais de 90% é cristão. Fala de Deus, crê em Deus, sabe quem é Deus e é ouvinte de Deus, conhece a Deus, que dá o mesmo direito, porque Ele é Pai, Ele é o Criador. E temos a Constituição que é democrática, que dá os direitos iguais, o direito de ir e de vir, a liberdade, que oferece condição de vida, que oferece justiça. Mas, infelizmente, pela falta de entendimento e de conhecimento, principalmente pela falta de fé, está sendo negado. Isso está sendo esquecido. Está prevalecendo o poder, a lei do que pode mais. E assim, quem está sofrendo e quem vai sofrer muito mais somos nós, os necessitados, os inocentes, os trabalhadores. Porque a Bíblia diz que nós temos que dar exemplo e seguir exemplo. Mas esse exemplo a ser seguido é o Senhor Jesus. Ele que deu todos os exemplos que nós precisamos. Ele deu tanto exemplo que até a morte ele venceu, para provar para nós que tudo é possível. Para provar para nós o amor que ele tem pelo homem, pela nação, pelos filhos. E nós, pela falta de entendimento e de conhecimento, nós não podemos fazer exemplo e dar exemplo. Porque nós vamos fazer exemplo como? Nós vamos dar exemplo como? Se o principal do exemplo está faltando, que é a justiça. A justiça é o principal de tudo. Se faltar justiça, falta exemplo. Tudo na nossa vida, na nossa família,
no nosso país, na nossa casa, funciona através da justiça, que é o exemplo, o exemplo. Se não tiver exemplo, não funciona, não funciona. Eu vou dar um pequeno exemplo. E bem esclarecedor. O mundo está passando por dificuldade, por uma provação muito forte, mas muito forte mesmo. E não é diferente o nosso país. O nosso país também está passando por dificuldade, temos crise, temos problemas, temos tudo. Mas, só que, pela falta de entendimento e de conhecimento, o mundo gira em torno de uma moeda chamada dólar. Se o dólar cair, as coisas favorecem. Se o dólar aumentar, as coisas acompanham. Pelo mesmo fato. Só que, por causa do dólar ou por causa da moeda, isso gera inflação. Isso gera inflação e, através da inflação, tem um culpado. Tem um culpado que, às vezes, esse culpado é inocente. Porque nós não podemos culpar alguém por causa do problema do mundo. Não, nós não devemos culpar ninguém por causa do problema que é do mundo inteiro. Nós temos que ter entendimento, temos que ter sabedoria para administrar uma dificuldade dessa. Só que aqui no nosso país, quando acontece, igual está acontecendo, sempre tem um culpado. E o culpado é quem? O presidente da República. E ele não pode levar essa culpa sozinho. Ele não pode ter essa culpa sozinho. Porque quando ele entrou lá, isso já estava há quantos anos acontecendo no nosso país? Há 20 anos atrás já existia o que está existindo hoje, que é a mesma falta de entendimento, a mesma falta de conhecimento. E só vem piorando, piorando, piorando. Agora que tinha tudo para melhorar, para ficar bom, aí veio essa pandemia, essa enfermidade que não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus por ela seja glorificado. Que Deus seja glorificado no nosso país, no trabalho das nossas autoridades e em toda essa nação, principalmente no trabalho dos nossos médicos, que está sendo uns heróis, que fizeram o que pôde e o que não podia fazer, eles fizeram.
E que Deus seja glorificado na saúde dos enfermos e na família de todos nós. O que está faltando no nosso país é união. Porque se nós olhar quantos partidos de políticos tem o nosso país, o que poderia dar a mão, todos se unir para defender o país, defender a nação. Está acontecendo o contrário. Está acontecendo o contrário. Se uniram para derrubar o presidente, para prejudicar a nação, como se a nação tivesse culpa. Olha o que diz a Bíblia, que é importante que haja partido, mas que não façamos nada por partidarismo ou por vanglória, mas sim por humildade, amor ao próximo, à família, ao trabalho. Que tudo seja para glorificar o Senhor Jesus. Porque foi Ele que fez o mundo e tudo que nele existe. Ele é o Senhor do céu e da terra, e que não habita em santuário feito por mão humana, não é servido por mão humana como se de alguma coisa ele precisasse. Ele não precisa de nós, não. Porque quando nós veio esse mundo, ele já existia. Há quantos mil anos ele veio ao mundo? Nós é que precisamos dele. Nós é que precisamos entender o que ele está falando na palavra dele. Porque ele é o professor. Nós precisamos entender a palavra dele e pôr em prática. Começar a fazer as coisas por amor, por humildade, sem interesse próprio. Porque, por causa do interesse próprio, nós estamos prejudicando o inocente, o necessitado, o encarcerado, o enfermo, os nossos médicos, as famílias, os trabalhadores, os empresários. Está sendo tudo prejudicado. Se for para a gente falar de exemplo do que diz a Bíblia, que nós temos que dar exemplo e seguir exemplo, nós temos o Senhor Jesus como exemplo a ser seguido, mas temos o nosso presidente que serve de exemplo para todos nós. Sabe por quê? Porque ele trabalha sem partido. O partido dele é Deus, família e pátria. Podemos ver com nossos olhos limpos, para quem quiser ver, que a vontade dele é de fazer, é de ajudar, é de crescer, sem prejudicar ninguém. Você não vê hora nenhuma ele prejudicando ninguém. Mas parece que todos se uniram para prejudicar ele.
como se ele fosse culpado de tudo que está acontecendo no país, no mundo, na vida. Não, gente, nós temos que parar e pensar que tudo que está acontecendo no mundo, na nossa vida, no nosso país, todos nós temos a nossa parcela de culpa por acreditar no homem, por deixar de dar crédito na palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, seguir a Deus e acreditar no homem que nada pode, nada faz se Deus não permitir, porque não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Assim é o homem, como uma folha ao léu, sem rumo, sem direção, na contramão. É como se Deus tivesse vindo para cá e o homem está indo para lá. Ó, esqueceu que Deus existe. Não pode esquecer que Deus existe, não, gente. Nós temos que ouvir a Deus. Nós temos que confiar em Deus. Será que esse mesmo Deus que tirou o nosso país da corrupção não tem poder para abençoar o nosso país e fazer do nosso país um país próspero e abençoado por ele? Tem sim. Tudo depende de nós, de cada um de nós. Porque assim como ele fez o homem à imagem e à sua semelhança, podendo ser o seu imitador, tanto em obra como em palavra, ele constituiu o homem autoridade. Toda autoridade que nós temos no nosso país é constituída por Deus, mas aí você pergunta por quê? Não foi nós que votamos nelas para colocar lá? Então ela se torna consagrada pelo voto. Através do voto ela entrou lá. Quando ela entra lá, a autoridade por si própria já é constituída por Deus. E ela passa a ser instruída, que está aqui escrito na Bíblia. Ela passa a ser instruída. Ela sendo consagrada, ela está abençoada por Deus. Toda autoridade é abençoada por Deus. Mesmo que nós condene a atitude dela, mesmo que nós condene a forma que ela trata nós, não vai adiantar nada. Porque, em primeiro lugar, nós não temos poder para julgar ninguém, para condenar ninguém, porque a própria palavra de Deus já diz que Deus é luz, o pecado a confissão, o perdão a propiciação. Se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, o Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo é o justo. Ele é a propiciação. Ele é o legislador, o nosso juiz. Então é ele que julga. Nós não temos o poder para julgar ninguém. Nós não. Nós não temos o poder para julgar ninguém. Portanto, tudo que fizer contra um governador, um prefeito, um vereador, um deputado, um presidente da República, um senador, para Deus nós não estamos fazendo nada. Muito pelo contrário, nós estamos fazendo mal para nós mesmos. Para nós mesmos. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós temos que orar para todo homem que esteja investido de autoridade. Orar.
Ao invés de xingar, Deus está pedindo para orar. Então, nós temos que ser obediente à palavra de Deus. Se Deus, que é Deus, está pedindo para orar, porque Ele já conhece o coração do homem. A própria palavra de Deus já diz que quem esquadrinha o coração do homem e prova os pensamentos do homem é o próprio Deus. Ele é que sabe tudo que o homem tem no coração e na mente. Então, por isso que nós devemos orar, para que Deus venha abrir o entendimento das autoridades, para que elas venham entender as nossas necessidades, as nossas dificuldades, para que elas venham entender o compromisso que elas têm com o nosso país e com toda a nação, para que elas venham entender que elas são responsáveis pelo desenvolvimento do país, pelo crescimento da nação. E isso nós só conseguimos através da oração. A oração, jejum e joelho no chão. Porque se Deus confiasse no homem, Deus não teria escrito aqui no livro dele que maldito é o homem que confia no homem e faz da carne mortal seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como arbusto solitário no deserto, não verá quando vier o bem. Antes morará em lugar seco do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Opa! Então que Deus seja a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa justiça, o nosso refúgio, o nosso descanso e a nossa fortaleza no dia da angústia. Na hora que nós estivermos angustiados com as nossas autoridades, com a atitude delas, ao invés de nós xingar, vamos orar a Deus, buscar em Deus sabedoria, para nós entender o que fazer, para nós entender o que nós temos que fazer, como fazer, com quem pode fazer. Não é muito melhor do que xingar, do que desejar mal, do que fazer mal? Não importa se eles estão fazendo mal para nós, não, porque a justiça de Deus não tarda, a justiça de Deus não falha. Assim como Deus não quer que nós pratique o mal contra eles, Deus também não quer que eles pratiquem contra nós. Porque nós devemos entender o seguinte: portas que Deus fecha, o homem não tem poder para abrir. E portas que Deus abre, o homem não pode fechar. O homem não pode fechar. Isso significa que, assim como Deus dá o poder ao homem de ser autoridade, Deus tira ele também da autoridade de homem. Esse mesmo Deus que dá a ele autoridade, tira a autoridade. Tudo depende da nossa oração, do nosso pedido a Deus, do nosso clamor a Deus. Porque Deus ouve, Deus fala com o coração, Deus vê com os olhos. Porque os olhos dele repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às súplicas, o clamor, a oração que se fizer. Nós não podemos ter vergonha de Deus.
Nós podemos falar com Deus tudo que nós precisamos, tudo que nós sentimos. O que nós não podemos falar com Deus é para desejar o mal, principalmente para as nossas autoridades, porque toda autoridade vem de Deus. Então a gente tem que abrir o nosso entendimento, ler mais a Bíblia e praticar mais, porque a palavra de Deus diz que o homem perde muito por não ler a Bíblia e muito mais por não conhecer o poder de Deus. Veja aí, esse Deus que eu estou falando, assim como ele dá poder, ele tira o poder também. Precisa prova maior? Quantos que estão caindo aí? Quantos impérios que está fechando a porta? Precisa exemplo maior do que esse aí que nós estamos vendo com nossos olhos? O que nós precisamos mais é confiar em Deus, buscar em Deus sabedoria, entendimento e pedir a Deus para abençoar as nossas autoridades na sabedoria, no entendimento, na ciência, para que elas venham investir mais no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade. Para que ela venha investir mais na ciência, na tecnologia, para que haja trabalho com qualificação, para que nós tenhamos estabilidade financeira na vida, na família, no trabalho. E assim nós vamos se libertar do homem. Nós vamos se libertar do homem, porque nós vamos passar a ser dependentes só de Deus. Porque nós não precisamos ficar pedindo o homem, precisa ficar se humilhando para o homem, não. Não. Sabe por quê? Porque a Constituição dá uma autoridade 4 anos no poder. Depois de 4 anos, ela é transitória. Aí vem outro. Se aquele não te agradar, não agradou nós vamos fazer uma eleição e vamos trocar ele. Ele vai ser trocado. Nós podemos ver que a nossa falta de entendimento é tão grande e de conhecimento que tem autoridade aí no comando do nosso país, que fez a vida, ficou rico, sem fazer nada para o país, sem fazer nada para a nação. O que faz é o que nós estamos vendo aí com nossos olhos. Precisa falar? Não precisa, pois está aí a olho nu para quem quiser ver. O que nós precisamos é ter sabedoria, gente. Nós precisamos entender e ter muita sabedoria, sem precisar brigar, sem precisar discutir, sem precisar apontar o dedo, fazer qualquer tipo de julgamento. Nós temos o direito de tirar eles no voto, através do voto. O mesmo direito que nós temos de colocar lá, nós temos de tirar.
Eles não são eternos, não. Só quem é eterno na nossa vida é Deus. Ele é. Nós vai e Deus fica aqui na terra com os que ficar, porque Ele é onisciente, onipotente, é onipresente. Nós vai para onde nós tiver que ir e os que ficar vai ficar com Ele. E nós vamos estar onde Ele marcou de nós ir. Porque quem sabe do nosso julgamento é só Ele. Só Ele que sabe do nosso julgamento. Só Ele que sabe a justiça que nós merece. Então não adianta nós ficar brigando, essa guerra aí, essa falta de entendimento, de conhecimento. O que nós temos que entender é o seguinte: que nós somos um país muito rico, um país próspero, um país muito abençoado por Deus. Eu vou deixar bem claro esse entendimento. A palavra de Deus diz que nós temos que comer o pão do suor do nosso rosto, morar em uma terra que manda leite e mel, viver e comer o melhor desta terra. Mas pela falta de entendimento e de conhecimento, nós estamos passando por necessidade, nós estamos passando por dificuldade dentro de um país rico, um país que oferece todas as iguarias, um país que dá todas as condições de vida. Um país que tudo que se planta colhe, tudo que se busca no mercado tem. E nós estamos passando por necessidade, nós estamos passando por dificuldade, por causa da falta de entendimento e de conhecimento. Eu vou dar um exemplo aonde que está a maior falta de entendimento na nossa política. Veja, se nós temos um país que produz, se nós temos um país que oferece condição, é como diz a pesquisa aí por aí, que a gente vê falando nas pesquisas, que a cada um prato que é servido aqui no nosso país, 4 são vendidos lá fora. Nós somos um país que exporta muito, nós exportamos mais do que importamos. Nós somos um país rico em agricultura, pecuária, minério. Tudo que quiser no nosso país tem. O que está faltando é investimento. Se nós temos país lá fora que quer comprar o que nós temos para vender, qual que é a dificuldade de investir? É só investir no entendimento, na sabedoria, no conhecimento. Esse é o único investimento que nós precisamos. Porque se nós for parar para pensar e olhar bem, o nosso país é um país que tem a maior carga tributária do mundo. É o país que mais paga despesa, principalmente com estabilidade, que é essa coisa aí de funcionário público, de
parlamentar, não sei o quê, não sei o quê, e por aí vai. O nosso país é o país que mais paga de despesa interna. E posso ser mais sincero, arrecada menos do que o que gasta. São coisas que ninguém fala, mas não precisa falar. É só entender, é só olhar. O que paga de estabilidade, pelo que prospera. A prosperidade é menos do que a estabilidade. Como é que pode ter paz num país assim? Como é que o presidente da República pode ter paz num país assim? Como que nós podemos querer paz se não temos sabedoria para entender as dificuldades do país? Então está na hora de nós começar a ver isso. É século XXI, é século XXI. Está na hora de começar a trocar as autoridades que não quer fazer. Vai ficar com elas para quê? Para nós continuar ser prejudicado? Para nós continuar na mesma dificuldade, na mesma miséria, na mesma falta de paz? Como é que nós vamos chegar para Deus e pedir paz se nós não sabemos lidar com a paz? Está na hora de ouvir mais, falar menos e saber quem pode e quem não pode continuar. Porque tem muitos aí que... Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Só a misericórdia de Deus mesmo. Nós temos que entender, gente, que tudo que é condenado não é inocente. Isso é a própria palavra de Deus que já diz. O que é condenado não é inocente. Porque Deus abomina coisas amaldiçoadas. Como que nós podemos orar a Deus e pedir a Deus o futuro dos nossos filhos, o futuro melhor para os nossos filhos, para os jovens, para essa nova geração aí, sendo que o futuro deles está sendo anulado pelas autoridades que nós temos. Está na hora de acordar, gente. Está na hora de acordar, Brasil. E começar a fazer a coisa certa. Se nós quiser melhorar. Se nós quiser ter futuro, quiser paz, quiser ser um país próspero e abençoado por Deus. Porque só Deus, para abençoar o nosso país, abençoar as nossas autoridades, as famílias, os trabalhadores, os empresários. Só Deus.
Como que nós podemos querer o melhor de Deus se nós colocamos lá na prefeitura, no governo, onde quer que seja, governantes que só faz o que prejudica a gente, que não vê a necessidade da nação, que não entende a dificuldade do país. Está na hora de acordar. Nós devemos entender da seguinte forma, que quando nós elegemos um parlamentar, que ele chega lá no poder, ele já chega protegido pela Constituição Federal, que são as leis. As leis já dão a ele a proteção. Além da proteção, ele tem todas as necessidades atendidas por conta do estado, do município, do país, não importa. Ele tem toda assistência, desde o bem-estar às necessidades. Então, se nós não escolher melhor as nossas autoridades, eles não vão estar nem aí com nós, não. Para que eles vão se preocupar? Se eles sabem que nós conhecemos, eles sabem quem é eles e continuamos com eles, eles não têm o que se preocupar. Não, eles não têm o que se preocupar. Sabe qual que é o entendimento que eles têm de nós? Eles conhecem, eles sabem. Deixou voltar porque gosta do meu trabalho. Que trabalho que ele oferece? Você é feliz com o trabalho do seu prefeito, do seu governador, do seu vereador, do seu deputado? Você é feliz? É isso que nós temos que ver. É isso que nós temos que ver. Será que eles estão fazendo aquilo que é beneficiário a nós? Então nós temos que ter sabedoria, ó. Já que eles têm todo o direito garantido por Constituição, pela Constituição, pelas leis, eles têm proteção, têm tudo. Nós temos o direito de cobrar deles o nosso direito. Mas se eles não atender, quando vencer os 4 anos, fora. Vai ficar com ele lá para quê? Vai querer ele lá de volta para quê? Para nós continuar sendo prejudicados da mesma forma? Ou pior, talvez? Não, gente, tem que mudar. Nós precisamos mudar o nosso país, nós temos que mudar o nosso coração, nós temos que mudar o nosso entendimento, porque os jovens dependem do nosso entendimento. Os jovens dependem do futuro que nós vamos deixar para eles. Qual é o futuro que tem os jovens de hoje no nosso país? Pergunta para os jovens qual é o futuro que eles têm. Não tem, não tem. O futuro está negro. Pior ainda é a esperança do nosso povo no passado, naquilo que já passou, naquilo que teve lá para fazer e não fez. Essa é a pior
é a pior carreira que nós, pior exemplo que nós estamos dando para os nossos jovens. Porque se tiveram lá para fazer, não fizeram. Agora que tem quem faz, vão querer fazer o quê? Querer fazer o quê? Se nós olhar, além deles não fazer, eles atrapalham quem quer fazer. Eles querem impedir o país crescer, o país desenvolver. É isso que nós temos que mudar o nosso entendimento, gente. Nós temos que colocar na nossa mente que qualquer autoridade, não importa se seja um deputado, um prefeito, um vereador, um senador, qualquer um que nós colocar lá, ele passa a ser responsável pelo desenvolvimento do país, o crescimento da família e a dignidade do trabalhador. Porque são eles que têm que dar condição à nação de vida. Essa condição de vida, ela vem em Deus da educação, a segurança. E isso está faltando. Isso está faltando. Então nós precisamos mudar o nosso entendimento, ter mais sabedoria nas nossas escolhas, nas nossas atitudes, para que isso venha atender às nossas necessidades. Como que nós podemos ser abençoados por Deus trabalhando com pessoas erradas? Com autoridades que só querem o poder e mais nada. Então nós precisamos mudar o nosso entendimento. E esse entendimento está na nossa mente, ó, que somos leitor. Nós é que somos os eleitores, os necessitados. Nós é que somos os responsáveis pelo nosso futuro. Porque se nós parar para pensar direitinho, eles não têm culpa, não. Eles não têm culpa do país estar do jeito que está. Porque foram nós que insistiu com eles. Porque há quantos anos o país vem desse jeito? O nosso país só vai melhorar a partir do nosso entendimento. A hora que nós der as mãos, ó, der as mãos todo mundo, autoridade e nação, vamos fazer isso? Vamos levantar o nosso país? Vamos. Como que nós vamos fazer? Nós temos que fazer isso, então nós vamos fazer. Porque nós somos um país muito rico. Tudo que se planta vende. E tem quem compra, então vamos plantar, vamos vender, vamos prosperar. Vamos prosperar. Se tem alguém que compra e paga, opa, é com nós mesmo. Se o dólar aumentou, não tem problema, nós temos para vender. O dólar baixou, não tem problema, nós continuamos vendendo. Porque tudo gira em torno do dólar. Agora, se o país não prospera, com a carga tributária que tem para pagar, só tem que encarecer as coisas, só tem que subir a inflação. Porque, ó, precisa de arrecadar para pagar. É aposentadoria, é funcionário público,
é hospital, é escola, é creche, é professor, é judiciário, é legislativo, é executivo. Tudo gera despesa. Se o país não produzir, então nós precisamos. E não está longe de fazer isso não, porque nós temos um presidente que quer fazer. Precisa esforço maior do que esse presidente está fazendo. Um homem que trabalha sem partido, um homem que está lutando sem partido, levando pancada igual ele leva. Misericórdia. Somos nós que temos que ver isso com bons olhos e acudir ele, apoiar ele, ajudar ele. Porque para criticar ele já tem demais. Para derrubar ele já tem demais. Mas não tem ninguém para falar o que ele faz. Vamos começar a falar o que ele está fazendo. Vamos começar a divulgar a obra que Deus está abençoando ele. Que aí nós mudamos o entendimento da nação. Porque ninguém pode mais do que Deus, não. Não, ninguém pode mais do que Deus. Porque o povo fala muito de Deus. Mas eu estou falando de um Deus desconhecido. É esse mesmo que fez o mundo e tudo que nele existe. Ele é o Senhor do céu e da terra. Foi ele que fez o céu, fez a terra, fez o mar e tudo que neles há. E outra, não teve secretário, não teve conselheiro, não aceita suborno e nem faz acepção de pessoas, de raça, de cor. Ele é o único. Ele é o único. Por ele ser o único, é que nós temos que apoiar o nosso presidente. Porque não há outro Deus, nem no céu e nem na terra, igual a esse, que guarda a aliança e a misericórdia ao seu servo, que de todo o coração anda diante dele. Olha o que ele faz com esse presidente aí. O que ele tem abençoado esse presidente. Isso que nós temos que olhar. Um país cheio de crise, um país cheio de inimigo. E olha que o nosso presidente está só subindo, só fazendo obra, inaugurando obra, levantando o povo junto. E os que estão aí criticando ele, tá só fechando as portas, ó, tá só fechando. Como se eles já nasceu autoridade. Eles não nasceu. Porque o mesmo Deus que deu eles autoridade vai tirar. Ele tem poder para tirar. Não precisa nós brigar, não precisa nós xingar. Só depende de nós fazer a nossa oração. Para que Deus venha fazer a justiça dele. Porque a justiça de Deus é certa. Ela não falha. Não, ela não falha. A justiça de Deus é certa. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Deus é justiça. Deus é paz. Se não houver amor, não haverá justiça. Se não haver justiça, não haverá paz. Como podemos ter paz
se não praticamos o amor de Deus para fazer justiça. Só quem tem o amor de Deus sabe que é justiça e faz justiça. Sabe por quê? Porque entende as dificuldades do país, das famílias, dos trabalhadores, dos empresários, e atende a necessidade da nação, do órfão, da viúva, do inocente, do necessitado, do encarcerado, do enfermo, dos nossos médicos e de tantos que têm necessidade de justiça, de atenção, de proteção, de amor, de uma nova direção, com mais entendimento, com mais sabedoria nas escolhas, nas atitudes e nas necessidades. E Deus só abençoa pessoas que têm esse coração, esse entendimento. Como é que Deus vai abençoar? Como é que nós queremos que Deus abençoe um fariseu, um escriba? Não tem jeito, não tem jeito. Não, é impossível. Quem vai sofrer vai ser nós. E ele, no dia que ele terminar o mandato dele, ele vai sair bem. Nem que seja de saúde, não sei de quê, mas ele vai sair melhor do que nós. Por causa do poder, por causa da proteção das leis. Eu quero ler uma palavra aqui agora. Através desta palavra, eu gostaria que todos que ouvissem e assistissem esse vídeo, que prestassem bem atenção para abrir o entendimento. O livro é Mateus. O capítulo é 23. Veja o que a palavra diz. Mateus 23. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem, atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos, nem com o dedo, querem se mover. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus falactérios e alongam suas franjas e ama o primeiro lugar nos banquetes e nas primeiras cadeiras da sinagoga e a saudação nas praças e ao serem chamados de mestre pelos homens. E vós não sereis chamados de mestre, porque um só é o vosso mestre. Vós todos sois irmãos, e ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, aquele que está no céu. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo, mas o maior entre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Pois é, aí é que está o entendimento. Aqui está a palavra que mais chama atenção.
A partir desse ano que vem agora, começa eles. Quer ver? Presta bem atenção nessa palavra. Todas as suas obras com o fim de serem visto dos homens, pois alargam seus falactérios e alonga suas franjas e ama o primeiro lugar nos banquetes, nas primeiras cadeiras da sinagoga e a saudação nas praças, a serem chamados de mestre. Pois é, aí eles vêm para as praças, vêm para as igrejas, eles vêm para tudo que é lugar e eles põem a cara. Mas agora a igreja está fechada. Agora ninguém vê eles na praça. Aí o ano que vem eles vêm. Porque é o dia deles. Mas assim como é o dia deles, é o nosso também. Nós temos o mesmo direito. Assim como eles podem pedir mais uma oportunidade, nós temos o direito de escolher quem merece a oportunidade. Porque Deus é um só um mestre. Está aqui. Porque só um é o vosso Pai. Aquele que está no céu. É Deus. É Deus. Só Ele. Nós não precisamos ter medo de escolher, não. Não, nós não precisamos ter medo. Se não fez, se não foi aprovado por nós, não é agradável a Deus. Como é que vai ser agradável a Deus se não foi aprovado por nós? Assim como eles têm o direito de pedir, nós temos o direito de tirar. De fazer a escolha certa. Porque o mesmo direito que dá a palavra de Deus dá a Constituição. As leis são constituídas de misericórdia e fé. Se eles não têm misericórdia de nós, por que nós deveríamos ter deles no dia da eleição? Olha o que diz a palavra de Deus. Se não nascer da água e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Como vai fazer justiça se não tem o reino de Deus? Só quem tem o reino de Deus sabe o que é justiça e faz justiça. Se eles não foram justos com nós, por que nós temos que ser com eles? Se eles não teve misericórdia de nós, por que nós temos que ter misericórdia deles? Se eles não teve compaixão das nossas dificuldades, em atender às nossas necessidades, em fazer aquilo que é agradável a Deus, por que nós temos que aprovar eles mais 4 anos? Não, gente, não. Não, não. Nós temos que ser igual. Porque a lei de Deus diz que nós temos que ser igual. Perante a lei de Deus. O direito que eles têm, nós também temos. A justiça que eles precisam, nós também precisamos. A justiça que eles praticam, nós também temos que praticar. Se eles não teve misericórdia de nós, nós também não precisamos ter deles.
Entendeu? É direitos iguais. Sem esquecer o que diz a palavra de Deus. O que é condenado não é inocente. Essa palavra ela deixa tudo claro. Ela deixa tudo claro. Então, nós temos que guardar isso no nosso coração. Porque se nós não fizermos isso hoje, amanhã quem vai sofrer é os nossos filhos. É o futuro dos nossos filhos. E quem vai se dar bem no futuro vai ser os filhos deles. Eles, os parentes deles. Então está na hora de começar a olhar isso. Porque quando nós escolher melhor as nossas autoridades, o nosso futuro está garantido. Porque a vida é feita de escolha. Se nós escolher mal, nós vamos viver mal. Se nós escolher bem, nós vamos viver bem. E vamos ser abençoados por Deus. Porque tudo que é bem escolhido é aprovado. Então, como é que você vai aprovar uma coisa que não é abençoado por Deus? Está na hora de nós honrar a palavra de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. O filho honra o pai e o servo a seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu tremor? É fácil de entender. Olha o que diz a palavra dele aqui. Porque só um é o vosso Pai. Sim. Aquele que está no céu, que é Deus. Só um é o vosso Pai. Aquele que está no céu, que é Deus. E quando ele fala, se eu sou o Senhor, onde está o meu tremor? Sabe por quê? Porque os olhos dele repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, às nossas súplicas, às nossas orações, o nosso clamor. E a palavra dele diz, orai e vigiai. Buscai enquanto está perto. Então vamos buscar enquanto ele está com nós. Porque se nós olhar bem, se nós entender bem, nós vamos ver que Deus está com nós no nosso país. Porque o que seria do nosso país, se não fosse Deus, em abençoar aquele presidente e dar àquele presidente paciência, sabedoria e entendimento para sujeitar tudo isso que ele está aguentando aí. Nós temos que glorificar a Deus toda hora, todo dia, todo minuto, nas nossas orações. Porque para estar no lugar que aquele presidente está, não é para qualquer um, não. Não. E se fosse esses outros presidentes aí, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Nós estava passando da banda ruim, ruim, ruim mesmo. Então vamos orar a Deus, vamos buscar a Deus, para que Deus continue abençoando esse presidente e guardando ele, livrando ele do inimigo, do perigo, para que nós
consiga vencer essa batalha, porque essa batalha é nossa. Deus só vai dar sabedoria para nós entender como que nós vamos vencer a batalha. Agora, quem tem que lutar é nós. Nós é que temos que lutar, mas lutar com força mesmo. Porque se não lutar com força também não vence, não. Ele dá sabedoria, ele dá entendimento. E a força é nós. Essa força que eu digo é ter sabedoria para buscar quem pode, quem vem, quem tem condição de atender às nossas necessidades. Porque se tem país aí fora para comprar, nós temos que ter autoridade para investir no nosso país. Investir na agricultura, nas indústrias, investir no que tiver que investir. Mas é pôr o país para produzir. E lembrar sempre que o nosso país tem uma carga tributária muito alta. A despesa é mais do que o que arrecada. Então nós temos que lutar, mas lutar mesmo. Porque se nós não lutar, quem vai perder vai ser nós mesmos. Porque tudo depende de nós, de cada um. Eu quero ler aqui uma palavra que só para nós guardar. Mandamento, que diz a palavra de Deus. Só para nós entender o que está dizendo o mandamento. Olha bem o que diz essa palavra. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende de toda a lei e os profetas. Então, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso significa que não é para nós tirar essa camisa aqui e dar para o nosso irmão, não. Isso significa que nós devemos amar o nosso irmão, amar o nosso próximo, como a ti mesmo, como a nós mesmos. Mas isso já começa lá em cima, nas autoridades. Nas autoridades. Como é que você vai amar um fariseu, um escriba, que está lá como autoridade e não está fazendo nada para te ajudar? O amor, ele é recíproco. Se não houver amor, não haverá justiça. Às vezes você fica pensando assim, mas isso mesmo. Se não houver amor, não haverá justiça. Se ele não te ama, como é que você vai continuar com ele lá no mandato, prejudicando o nosso futuro, prejudicando o nosso país, prejudicando a nossa família? Está na hora, gente, da gente ler a palavra, entender e pôr em prática, porque a própria palavra já diz que se não houver o entendimento, não haverá prática. E se não haver prática, Deus não pode ser glorificado. Como é que nós vamos glorificar a Deus se nós não estamos praticando a palavra de Deus conforme tem que ser praticada? Está aí o que essa palavra diz tudo.
Se não houver amor, não haverá justiça. Olha como que a palavra diz tudo. Porque se você olhar no nosso país, não tem justiça. E muito menos amor ao próximo, à família, ao trabalho. Está faltando amor em tudo. Então está na hora, gente, da gente acordar. Está na hora da gente ver aonde que nós estamos errando. Porque o erro ele veio para consertar. Nós não podemos ficar a vida inteira perseverando no erro, não. Isso é falta de entendimento da nossa parte. Porque conhecimento nós já temos demais. Misericórdia. Precisa mais conhecimento de tudo que nós já temos. Só está faltando entender o que nós temos que fazer, como fazer, por que fazer. Por quê? Se nós não escolher melhor as autoridades para pôr no comando do país, nós não vamos ter justiça. Porque a justiça é feita de exemplo. Se eles não dão exemplo, como que nós podemos querer exemplo do judiciário, do juiz, do advogado, do legislador? Qualquer membro de justiça. Se eles não têm exemplo, eles não podem fazer justiça. A justiça é o maior exemplo que um país precisa ter. Se não, guarda essa palavra, se não houver amor, não haverá justiça. Se eles não amam nós, por que nós temos que ficar com eles lá mais 4 anos? Não, gente, está na hora. Está na hora de nós entender a palavra e pôr em prática. Para que nós seja abençoado. Para que Deus venha abençoar nós. Mais ainda. Porque nós já somos abençoados. Só do nosso país está aí 3 anos. Sem corrupção. Sem roubalheira. Já é uma grande bênção. Agora, se nós fizer a nossa parte, aí, o nosso país deslancha. O nosso país pode se tornar um país de primeiro mundo e melhor, de exemplo para o mundo, exemplo de superação, de perseverança, de amor, de justiça, de fé. O que nós precisamos consertar é só a justiça e ter mais fé, mais garra. Se nós não consertar a justiça do nosso país, nós vamos continuar sofrendo. Então fica a dica. Se não houver amor, não haverá justiça. Como vai fazer justiça se não tem amor? Se não sabe o que é amor? Só quem tem amor sabe o que é justiça e faz justiça. Entende? Só quem tem amor sabe o que é justiça e faz justiça. Está na palavra. Tá bom assim? E eu vou ficar por aqui. Eu agradeço a Deus por mais esse momento aqui, diante de todos que assistiram esse vídeo. Eu peço a todos que lerem, que ouçam com atenção e que passe para frente. Vamos abrir a nossa mente. Aquilo que Deus me der para mim, eu passo para frente. Assim vai ser você.
O que você conseguir entender, passa para frente. Vamos abençoar o nosso país. Vamos evangelizar o nosso país. Você que é pastor, você que é padre, você que é líder religioso, tá aí a dica. Você que vai assistir, que conhece um pastor, que conhece um padre, que conhece um líder religioso, que conhece uma autoridade, um prefeito, um vereador, um deputado, passa para frente. Pode passar sem misericórdia. Pode passar sem misericórdia. Porque o juízo de Deus é sem misericórdia. Para que Deus venha, para que a misericórdia de Deus venha reinar no nosso país, nas nossas autoridades e em toda essa nação. Vamos sair dessa tormenta, dessa dificuldade. Nós só saímos se nós der as mãos. Vamos dar as mãos todo mundo, com fé, com esperança, com amor, com garra mesmo. Nós vai vencer. Nós vai vencer. Sim, tenha fé, confia em Deus. Não confia em mim, não. E nem nas nossas autoridades. Confie em Deus. Deus é o único. Ele é Pai. Ele é o único que nós temos no céu e na terra. Não há outro igual a Ele, que guarda a aliança e a misericórdia, é o seu servo que de todo o coração anda diante dele. Então vamos andar junto com Deus. Ele na frente e nós no meio. Ó, nós no meio. Porque é Jesus na frente e Deus atrás. E vamos lá. E nós, ó, no meio, protegido por Ele. Para que o nosso país seja um país abençoado e guardado por Deus. Para que nós, assim como Ele tirou o nosso país da mão dos dominadores, dessa legião de maligno e potestade, Ele vai abençoar o nosso país, vai abençoar novas autoridades, novos governadores, novos deputados, novos senadores. Tenha fé. Ele vai abençoar tudo, ele vai fazer tudo de novo, porque a própria palavra dele já diz: eis que faço nova todas as coisas, pois que assim seja feita a vontade do Senhor Jesus. Se assim for, eu entrego nas mãos dele. Sabe por quê? Porque assim jurou o Senhor de todos os exércitos, dizendo: assim como eu pensei, assim sucederá. Assim como eu determinei, assim se efetuará. Este é o desígnio que se formou concernemente a toda a terra. E esta é a mão que está estendida. Que, pois, que determinou o Senhor de todos os exércitos. Quem, pois, invalidará? E esta é a mão que está estendida. Quem, pois, fará voltar atrás? O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Tudo que o homem pode ser é agraciado pela graça e a misericórdia do Senhor. Porque ser agraciado pela graça divina é algo maravilhoso e extraordinário. Nós somos remidos pela graça, abençoados pela graça, curados pela graça, protegidos pela graça, escolhidos pela graça, e salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o justo. Ele mesmo é o nosso Salvador. E os vossos olhos verão e direis que o Senhor será engrandecido além do limite Israel. O filho honra o pai e o servo a seu senhor. Se eu sou o Senhor, onde está a minha... Se eu sou o Pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu tremor? Porque os olhos do Senhor repousam sobre o justo, e os seus ouvidos estão abertos às minhas súplicas, o meu clamor. E o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males, porque o Senhor dá
sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada de coração, e ao pecador dá trabalho, para que lhe ajunte e amontoe, a fim de dar aquele que lhe agrada ao Senhor. E que assim seja feita a vontade do Senhor Jesus, se assim for. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O por nós cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que te ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que assim seja feita a vontade do Senhor, se assim for. O Senhor que tudo faz do teu agrado para o teu louvor, o Senhor que não aceita a glória que vem do homem, nem dá a sua glória a outro, nem a sua honra a imagem de escultura. Que toda a glória seja dada ao Senhor Jesus no nosso país, no trabalho das nossas autoridades, nas nossas famílias e em toda essa nação. E que ele receba e congratule e abençoa o nosso país, abençoa as nossas autoridades, as famílias, os trabalhadores, os empresários, abençoa a todos, sem fazer acepção, porque ele não faz acepção e nem aceita suborno. Que na direção do nosso país não seja o homem ou autoridade alguma, mas sim o Senhor Jesus. Que o homem seja nas mãos dele um instrumento usado por ele, instruído por ele, inspirado na sua sabedoria para entender as dificuldades do nosso país, das famílias, dos trabalhadores, dos empresários e atender a necessidade da nação e fazer tudo aquilo que for do agrado do Senhor Jesus para o louvor dele. Porque tudo é dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. E a ele pertence o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Por isso eu entrego nas mãos deles e agradeço a ele, por eu estar aqui diante de toda a nação, de todo o Brasil. Eu sei que eu não sou digno, eu não sou merecedor, eu sou falho, eu sou um pecador. Eu reconheço a minha pequenez diante da grandeza dele, do poder dele, da justiça dele, da misericórdia. Eu reconheço que eu sou pequeno demais até para estar aqui diante dele. Mas se assim ele me permitiu eu estar aqui, assim eu estou e vou estar sempre. Que ele me permitir eu estar aqui, eu vou estar sempre. Para ajudar o meu próximo, ajudar meu irmão, ajudar as nossas autoridades, porque tudo que eu falei não serve só para mim e nem para a nação, não. Serve mais ainda para as autoridades. Porque se elas amam o que faz, se elas gostam do que faz, elas vão ter que fazer com amor, com carinho, com atenção, porque do lado de lá está as autoridades, do lado de cá está os necessitados, os inocentes, os trabalhadores, os empresários. As autoridades têm que entender que elas estão no lugar onde elas têm que dar condição de vida para toda a nação, desde o necessitado ao trabalhador, desde o enfermo ao estudante, não sei, toda a nação. Toda a nação depende do trabalho das autoridades. Toda a nação, desde o judiciário até o trabalhador da obra. Tudo depende das autoridades, porque as autoridades é que são responsáveis pelo desenvolvimento do país, pelo crescimento da família e a dignidade do trabalhador. Elas são responsáveis pela saúde e a educação da nação. Se não houver educação, não haverá justiça.
Se não haver justiça, o que vai haver? Então, guarda tudo que eu falei, porque tudo que eu falei serve para todos nós, porque tudo que eu falei é bíblico, está aqui. Eu não falei nada por minha conta, nada. E sempre que Deus me permitir, que Deus me iluminar a minha mente, eu vou estar aqui para falar, em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo o Espírito Santo. Guarde isso também. Eu não estou aqui falando por mim, não. Eu estou aqui falando pelo Espírito Santo. Você acredita que Deus usa um homem para falar contigo? Você acredita que Deus usa um homem para trabalhar para você? Então tá aqui. Vai a dica. Se acredita, vamos passar a acreditar mais em Deus e confiar mais em Deus. E buscar em Deus. E que a paz do Senhor Jesus seja contigo, com o nosso país e com toda essa nação. Assim como Deus me enviou, eu também vos envio. Recebei o Espírito Santo, que pelo Espírito Santo seja protegido o nosso Brasil, as nossas famílias, as nossas autoridades, os trabalhadores, os empresários, toda a nação. E renovado com todas as forças pelo poder do Espírito Santo, a cada manhã, e restaurado na saúde, no amor, na família, ao anoitecer, e restabelecido no entendimento, na ordem, na justiça do Senhor. Que assim seja feita a vontade do Senhor Jesus, se assim for. Glória a Deus, louvado seja o Senhor Jesus. Bendito é o que vem em nome do Senhor Jesus. Que assim seja feita. Amém?